Abra a palavra do Senhor em Gálatas 5. Gálatas 5, a partir do versículo 22. Gálatas, um livro antes de Efésios. Gálatas 5, no versículo 22. Amém? No versículo 22 ele diz assim: mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Amém? Glória a Deus, pode se sentar em nome de Jesus. Então hoje, dando sequência ao nosso estudo, nós já falamos sobre amor, sobre a alegria, sobre a paz e sobre a paciência. Amém? E hoje nós vamos falar sobre a benignidade, sobre a bondade. Amém, igreja? Hoje nós vamos dar um ênfase nesse tema, porque nós precisamos estar trabalhando o fruto do Espírito. Amém? Então nós temos que entender que o fruto do Espírito são essas nove características. E nós precisamos estar trabalhando nessa nova característica, porque é o que Deus quer nos oferecer, o que precisa nos oferecer nessa noite. Amém, igreja? Então eu quero que vocês não precisam abrir, se você quiser abrir, fique à vontade, mas eu vou ler para você Colossenses 3,12. Ele diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo, amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, se você quiser, lá em Colossenses 3,12, grifar embaixo, onde está escrito revistam-se. Revestir, no grego, ele quer dizer vestir. O que Paulo está querendo nos dizer aqui, que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer, que toda manhã, que toda vez que nós acordamos, em todo amanhecer, o que nós precisamos é nos vestir espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. Só que antes de você sair de casa, quando você se veste com essas três coisas, espiritual, quando você se reveste emocionalmente, quando você se reveste espiritualmente, você tem que se perguntar: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer qual é a atitude que eu vou tomar hoje, me vestindo dessa forma? Que atitude eu vou ter que ter no decorrer do dia? O que eu vou ter que fazer? Porque, queridos, a bondade, ela é uma escolha. Ou você escolhe se vestir com a bondade, como a palavra de Deus diz, revistam-se, coloquem de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Lembra quando nós falamos de paciência? Então tudo isso Deus, na palavra dele, ele nos diz para que nós tenhamos tudo isso em nossas vidas. Nós precisamos ter tudo isso em nós. Só que o que é tudo isso? É um trabalhar de Deus. É desde o fruto do Espírito, desde o amor. Aí você vai seguindo. É tudo que nós precisamos. Tá trocando ou não, né? Porque esses dias ficou trocando e apareceram umas fotos de infância. Eu, pequenininha, Michele no colo. E todo mundo sorrindo, não sabia que estavam rindo, eram as fotos que estavam passando. Então o que quer dizer? A bondade, ela quer dizer que é um amor em ação. A bondade, ela nada é do que algo que a gente faz, algo visível. Não é algo que você apenas imagina. É algo que você vive. Não é algo emocional, mas é algo que você precisa estar trabalhando. A bondade é uma coisa que você precisa exercitar na sua vida. É algo que nós precisamos trabalhar. Aí você pergunta assim: mas por que eu devo ser amável? Por que eu tenho que demonstrar esse meu lado amável?
Talvez você diga assim, mas se eu for amável, por que eu vou... A Priscila pode pensar de mim assim, por que será que o Bel está sendo tão amável comigo? E alguma coisa a Bel quer. O que ela vai ganhar com isso? E aí tem... Quantas vezes a gente ouve falar, né? Aí tem, tá sendo muito bonzinho com você. Alguma coisa tem, né? Às vezes você recebe flores, né? Aí você fala assim, o que será que quer? O que tem, né? Então, alguma coisa tem. Então você já pergunta assim, por que eu tenho que ser amável? O que eu vou ganhar com isso? Ou até mesmo a gente corre o risco de ter alguém que vai ser um sanguessuga nosso. Porque você é tão bonzinho, você é tão amável, e aquela pessoa começa a ser um sanguessuga. A Carla faz mesmo. Deixa ela. Vai a Carla, ela é muito boazinha, ela ama todo mundo. É uma pessoa amável. Então nós temos medo. Mas por que nós temos então que ser amáveis? Se tudo isso nos leva a algo, né, ruim. Por que nós temos que ser amáveis? Porque Deus é amável conosco. Porque Deus tem amor a nós. A palavra de Deus em Efésios 2:8 ele diz: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. A graça e a bondade sempre andam juntos. Então a primeira coisa que nós temos que ser amáveis, o primeiro motivo é porque Deus nos ama. Porque Deus é amável comigo e Deus é amável com você. Amém, igreja? Deus é amor. Ele é uma pessoa amável. E quando o coração é amável, ele se torna mais parecido com Deus. Nós nos tornamos mais parecidos com o Senhor. E é isso que Deus quer. Nós devemos ser amáveis porque Deus é amável conosco. O segundo motivo que nós devemos ser amáveis, é porque nós queremos que as pessoas sejam amáveis conosco. As pessoas, eu quero que ela seja amável comigo. Eu quero que a pessoa seja amável comigo. Eu preciso disso. E em Mateus 7:12 diz assim: assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Então o que eu quero que as pessoas façam por mim? Que eles sejam amáveis. Queremos ser tratados de maneira gentis? Então vamos ser gentis com as pessoas. Se você tratar a pessoa com grosseria, você vai receber grosseria da pessoa. É terrível quando você recebe um coice de uma pessoa e continua sendo amável com a pessoa. Parece que aquilo nunca vai mudar. Parece que aquilo... E aí a palavra de Deus diz: tratem as pessoas como vocês gostariam de ser tratados. Se você quer ser amável, se você quer ser um grosso com a pessoa, trate a pessoa com grosseria. Se você quer ser delicado, seja delicado com a pessoa. A palavra de Deus nos instrui isso. Em Provérbios 21:12 ele diz: todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor preza o coração. Em Provérbios 11:17, quem age com bondade faz o bem a si mesmo, e quem pratica a maldade acaba se prejudicando. É palavra de Deus, igreja. Nós não estamos falando nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. Não é que eu queira que você hoje, a partir de hoje, seja uma pessoa amável com todo mundo, porque a pastora falou. Não. Quem está falando é a palavra de Deus, é Deus conosco. É Deus que está nos orientando. Quando nós somos amáveis, nós estamos fazendo um favor a nós mesmos. A nós mesmos nós estamos recebendo esse favor. Eu estou sendo amável porque Deus está me mandando. E eu automaticamente, sendo obediente à palavra de Deus, eu estou me beneficiando. Porque Deus está se agradando, amém? Deus se agrada das pessoas bondosas. Deus tem prazer. Sou eu? Não. Aí você pergunta: mas como que nós podemos ser amáveis? O que significa ser amável? Primeiro, nós temos que ser gentis. Nós temos que gerar uma gentileza dentro de nós. Nós temos que ser sensíveis. Nós temos que ter sensibilidade com as pessoas. Nós temos que ser sensíveis. Nós temos que viver a sensibilidade com o Senhor. Em Filipenses 2:4 diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso é sensibilidade. É quando nós estamos preocupados. Eu me preocupo com o que você está sentindo. Eu me preocupo com o que você está passando. Eu sou sensível a você. Eu sou sensível ao que está acontecendo na tua vida. Isso é sensibilidade. É um dos passos que Deus pede para nós. E aqui a palavra, quando eu disse cada um cuide, a palavra de Deus, cuidar, tem que ficar grifado. Porque nós temos que cuidar do que é nosso. Nós temos que cuidar, nós temos que estar
está agarrando e crendo que aquilo é nosso e nós temos que cuidar. Você não cuida de uma planta, você não cuida da tua casa, você não cuida, porque Deus te deu. Então você tem que cuidar, você tem que zelar, porque é presente de Deus. A bondade nada mais funciona se você não for sensível. Primeiro de tudo, nós temos que ter sensibilidade. Quantas vezes o casamento ele não vai para frente porque nós somos indiferentes ao que o nosso cônjuge está passando, o que o nosso cônjuge está sentindo. Nós somos indiferentes com os sentimentos dele. Sabe o que acontece? A gente vai criando um tempo de convivência e a gente vai achando que a pessoa não precisa mais de conversar, que a pessoa não precisa mais do teu toque, do teu carinho, que você seja sensível a ela. Vai passando o tempo que você não se importa mais com o que aquela pessoa passou, como foi o dia dela, o que aconteceu no trabalho, se ela foi ofendida, se ela não foi, se o dia dela foi bom, se o dia dela foi ruim. Que todos nós temos os dias maus. A palavra de Deus diz que nós temos dias maus. E muitos casamentos hoje em dia estão fracassados por causa da insensibilidade. Porque as pessoas não têm mais a sensibilidade, não são mais sensíveis, não vivem mais. O problema é a insensibilidade, amém, igreja? E Deus, Ele quer nessa noite abrir os nossos olhos. Olha para a pessoa que está do teu lado. Note nela. Sabe o que essa pessoa pode estar passando? Ela está precisando simplesmente que você seja amável com ela. Essa pessoa que está aí do teu lado precisa simplesmente ser notada por você. Talvez você não saiba o que está acontecendo com essa pessoa hoje. Talvez você não entenda o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Mas essa pessoa que está do teu lado precisa ser notada. E você precisa ser sensível ao Espírito Santo para você poder ajudar essa pessoa. Amém? Essa pessoa que está do teu lado pode precisar de você. E você muitas vezes sentar do lado dela e ir embora e nem perceber a necessidade dela. Nem perceber o quanto ela precisa de você. Que você seja sensível ao Espírito Santo para poder pelo menos ser bondoso com essa pessoa. Amém? Isso é em todos os lugares, igreja. Talvez dentro da tua casa. Talvez hoje você esteja vivendo isso dentro da sua casa. Você não está sendo sensível. A pessoa que está dentro da sua casa está precisando da sua bondade. Está precisando de uma palavra. Está precisando de um toque. Nós vamos ver aqui para frente que nós precisamos de toque. Que muitas vezes nós não precisamos nem de palavras. Nós precisamos apenas de toque, de abraço. Às vezes o dia da pessoa foi tão turbulenta que se você falar alguma coisa, talvez piore. O que aquela pessoa precisa é simplesmente que você abrace. Simplesmente de um abraço. É isso que nós precisamos entender. E nós temos ninguém mais, ninguém menos em sensibilidade do que o nosso querido amigo Davi. Em 2 Samuel, Davi, ele foi perseguido. O seu inimigo era o rei Saul. Saul morreu. O seu melhor amigo havia morrido, que era Jonas, filho de Saul. Vocês conhecem a história. Mas um resumão. Ele morreu e ele ficou rei. Ele agora estava com poder, ele era rei. Só que aquilo incomodava ele. Ele era sensível. Davi era uma pessoa sensível. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Por mais que ele tivesse passado por tudo que Davi passou, ele era um homem segundo o coração de Deus. A palavra de Deus diz isso. E a sensibilidade dele qual foi? Ele falou: eu preciso achar alguém que seja ainda da família de Davi. Eu preciso encontrar alguém. E ele mandou irem atrás, mandou procurarem. Ele queria saber de alguém que ainda fosse da linhagem de Saul. E ele encontrou. Ele encontrou Mefibosete. Vocês conhecem a história? Ele era aleijado das duas pernas. Todos vocês conhecem a história dele. Ele vivia numa miséria. E ele foi encontrado. E quando ele soube que Davi, o rei, estava atrás dele, ele falou: ele vai vir para me matar. Porque o meu avô era inimigo dele. O meu avô era o que mais perseguia Davi. Então ele vai vir até mim para me matar. E ele ficou assustado. Sabe o que Davi falou para ele? Não tenha medo, pois é certo que tratei com bondade por causa da amizade de Jonas, seu pai. Vou lhe devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô, e você comerá
sempre à minha mesa. Aí Mefibosete falou assim: quem é o teu servo para que te procures como um cão morto como eu? E Davi, com todo o seu coração, com toda a sua bondade e sensibilidade, pegou aquele homem e levou para a mesa, levou para o seu reino e colocou ele à mesa. Sabe o que é isso? Sensibilidade. Isso é a palavra de Deus, é Deus nos mostrando, é Deus abrindo os nossos olhos, que nós precisamos ter bondade, que nós não podemos olhar para trás e ver as coisas que passaram e querer remoer, querer que aquelas coisas que fizeram para nós torne-se algo que vai nos prejudicar, que vai nos tirar do foco do Senhor. O que aconteceu, o que ficou para trás ficou. É uma nova vida, é um novo tempo, é uma nova história que Deus tem para nós. E nós não podemos ficar remoendo o passado, nós não podemos ficar olhando o que aconteceu, o que fizeram e deixar de fazer. Nós temos que ser justos, nós temos que viver o que Deus tem para nós hoje. Se o Senhor hoje te abençoa, abençoe aqueles que te fizeram mal, abençoe aqueles que um dia prejudicaram você na tua vida, abençoe. A palavra de Deus diz que nós temos que amar os nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos. É difícil, mas nós temos que fazer. Nós temos que dobrar os nossos joelhos e estar orando, intercedendo por eles. Foi isso que aconteceu. Isso é a maior prova de ser amável. Eu quero te perguntar nessa noite: a quem você precisa ser amável? Quem na sua vida precisa deste amor? A segunda coisa é o apoio. Ou seja, você precisa edificar uma vida. Você precisa falar coisas que vão edificar a vida de alguém. Você precisa abrir a sua boca para que você abençoe essa pessoa, mas não destruir essa pessoa. A palavra de Deus diz que a palavra, ela pode matar, ela dá vida e morre. Você morre. A palavra de Deus nos diz, ou ela é vida ou ela é morte. Nós temos que cuidar com a palavra que nós lançamos, o que nós falamos. Ou você vai matar, ou você vai edificar uma vida. Então nós temos que cuidar com o que nós falamos. E uma das coisas, a segunda coisa que nós precisamos para ser uma pessoa bondosa, amável, é nós estarmos apoiando a pessoa. Nós estamos incentivando a pessoa. Quem já viu aquele ditado que fala assim? Como que fala? Eu sou bobo, sim. Sou bobo, mas sou feliz. Mas bobo é quem me diz. Quantos conhecem esse ditado? Quantos vocês na escola, né? Nós falamos assim: sou bobo, mas sou feliz. Bobo é quem me diz. Mentira! Qual é o bobo que é feliz? Quem é a pessoa que é boba? Não é verdade, Bruna? Quem é bobo que é feliz? Ninguém. E primeiro de tudo, imagine uma criança ficar ouvindo: seu bobo, seu bobo, seu bobo. É ou não é? A palavra vai entrar na cabeça da criança. Quando ela vai fazer uma prova lá: eu não vou conseguir, eu sou bobo, meu amigo falou que eu sou bobo. As palavras machucam, os rótulos machucam. Talvez tenham rotulado você como um fracassado, como uma fracassada. Talvez tenham rotulado você como se você não fosse conseguir. Talvez colocaram um rótulo de você de derrota. Eu quero dizer para você nessa noite que o sangue de Jesus já veio para arrancar todos os rótulos de você e te dar uma nova identidade. Sabe aquela identidade que colocaram em você? Hoje já caiu por terra em nome de Jesus. Porque o sangue de Jesus veio para te limpar. O sangue de Jesus veio para tirar você da onde você estava e te colocar numa nova vida e colocar um selo em você de salvação. Amém? Amém, igreja? Você não tem mais esse rótulo de bobo. Sou bobo, mas sou feliz. Não tem mais. Ou aquela musiquinha lá do o João, o fulano emprestou pão na casa de João. Acharam que ia falar roubar, né? Emprestou pão na casa de João. Daí você fala assim, não sabe, vai ter que aprender. Cabeça de burro, orelha de ET. Tem uma coisa assim, não, cabeça de burro, orelha de ET. Gente, isso é mentira. Mentira de Satanás, mentira do diabo. Você não é burro, você é inteligente, você não é um derrotado, você é um vencedor, você não é um fracassado, você é forte. O Senhor te fortalece em todo o tempo. Amém? Só que nós temos que tomar posse disso. Então o apoio, você tem que ter o apoio. Você tem que receber apoio das pessoas. Então a pessoa que está do teu lado, a pessoa que está com você, a pessoa que senta, que vive com você, tem que te apoiar. Ela não pode te colocar mais para baixo. Ela não pode dizer, você não vai conseguir, você sempre erra, você só faz coisa errada. O que você acerta nessa vida? Você não faz nada certo. De novo, eu não acredito. Aí vai lá, se manda comprar
mas você não faz nada certo, mas você é um infeliz. Quem que eu fui casar? Aí você, não é assim. Tudo você reclama. Tudo você murmura do teu marido, tudo você reclama da sua esposa. Ah, de novo você fez isso em casa, de novo, por que você errou desse jeito? Gente, vamos apoiar. Você errou, amor. De novo, pela 50ª vez você errou. Não era isso que era para comprar. Ah, amor, mas você vai acertar um dia. Profetiza. Profetiza que ele vai melhorar, que a cabeça dele vai funcionar. Em nome de Jesus, que ele não vai esquecer as coisas. Nós temos que ter fé. Nós temos que profetizar. Nós temos que falar bênção do nosso marido. Amém? É uma bênção ser meu marido. Ele esquece um pouquinho, ele tem umas falhazinhas, mas ele é um ótimo marido. Amém? Eu tenho o melhor marido que existe no mundo, não é verdade? Eu tenho o melhor marido, é meu. E a palavra de Deus em Provérbio 10:23 diz: os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Amém? Gente, isso é a palavra de Deus. Então os homens bons estão sempre falando coisas boas. Então olha para a pessoa do teu lado e fala uma palavra boa para ela agora. Não fica quieta não, Bruna, pode falar. Fala mesmo. Fala, Bruna, fala. Profetiza, Bruna. Ei, fala alguém pro Alisson aqui. Ninguém falou nada pro Alisson. Alisson tava com saudade de você. É verdade. Eu não é. Eu falei, né, Wagner, que tava com saudades dele. Então as pessoas amáveis, elas falam as coisas para te animar. Ela não te expõe. Ela não expõe você. Ela não vai constranger as pessoas. Amém, igreja? Então, você edifica ou você derruba uma pessoa? Não me responda. Não me responda. Elogie. Elogie seus filhos. Você tem elogiado os seus filhos, você tem criticado os seus filhos. O que você tem feito? Igreja, se hoje Deus descesse à terra e falasse assim para você: a partir de hoje, toda palavra de bondade que você disser, eu vou te dar R$1. Toda palavra de bondade, eu vou te dar R$1. Porém, toda palavra maldita, eu vou te arrancar R$1. Nós seremos rico ou pobre? Quem seria rico aqui? Não levantem a mão. Não levantem, vocês podem ficar em débito. Ou você seria rico, ou você seria pobre. O Senhor iria te dar R$1. Mas conforme você fosse falando, maldizendo, Ele ia te tirar R$1. Muitas vezes nós vamos ficar no negativo. Porque o dia a dia, o que nós passamos do dia, é tão turbulento, não é? Tem dias que você está estourando. E você não consegue lançar uma palavra de bênção, uma palavra de bondade. Só que o Senhor não quer isso na nossa vida. Lembra de José? José, todo mundo fala, né? Passou até o seriado dele. É maravilhosa a história. José poderia ter amaldiçoado os seus irmãos. José, quando chegou lá no auge do seu governo, porque ele foi jogado no poço, vendido como escravo. Aí ele foi, durante 30 anos ele pelejou, ele sofreu. Só que durante esses 30 anos ele aprendeu e não desistiu do Senhor. E ele foi o segundo homem mais poderoso do Egito. Aí quando aconteceu todo aquele problema, que houve fome, aquela revelação do Senhor, o que aconteceu? Os irmãos dele vieram até ele. E o que ele poderia ter feito? Ele poderia ter se vingado. Ele poderia ter virado as costas. Ah, é? A vingança é um prato que come gelado. Imagina, ele ia servir um iceberg para a família dele, tão gelado, né? Do tempo que tinha passado. Mas ele não fez isso. Ele abençoou seus irmãos. Ele ajudou os seus irmãos. E nós não podemos, gente, estar remoendo o passado. Nós temos que estar andando para frente, amém? Por favor, para de andar para trás. Por favor, para de olhar para trás. O Senhor não quer isso para nossas vidas. O Senhor quer coisas novas. E às vezes nós estamos tão aprisionados no passado, tão aprisionados naquelas coisas velhas que ficaram para trás, que a gente não consegue viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Nós não conseguimos viver o que o Senhor tem hoje para nós, porque nós ficamos vivendo o ontem que Satanás nos deu. É mais prazeroso, mas ele remói
O Senhor tem coisas grandes. A terceira coisa é tenha empatia. Não é antipatia, é empatia. A palavra empatia, ela quer dizer a capacidade de compreender os sentimentos e emoções dos outros. Então aprenda a ter empatia. Entenda a viver o que a pessoa está passando. Hoje você está passando por um problema, eu vou me sensibilizar com você. Eu vou estar junto com você, como nós falamos. Aquele exemplo que eu falei, quando você... Eu te dou um abraço. Talvez você entre pelaquela porta, às vezes você não quer nada, só quer um abraço. Mas eu estou me sensibilizando, estou tendo empatia por você. Eu vi, Deus tocou o meu coração e eu sou bondosa a ponto de saber que você precisa apenas de um abraço. Você precisa de um toque, você precisa de um abraço de mão. Você precisa de um carinho, você precisa de uma atenção. Talvez você queira que eu chore junto com você. A palavra de Deus diz, chore, sorria com os que sorriam, chore com os que choram. Talvez hoje você esteja sorrindo, eu vou estar sorrindo com você. Amanhã você vai estar chorando, eu vou estar chorando com você. Isso é amar, isso é ser bondosa com as pessoas, não é ser bobona, não. É amar, é ser bondosa com as pessoas. E nós temos que aprender que os grandes líderes também tiveram empatia, também sofreram. Jesus, quando Lázaro morreu, o que aconteceu? A palavra de Deus diz, e Jesus chorou. Os grandes líderes, eles aprendem que não é naquele momento de fraqueza, é onde eles estão fortes. Aquele momento que eu pareço estar fraco, é onde eu vou estar forte. A palavra de Deus diz que Ele é a força. O Senhor é a nossa força. Então quando eu estou fraco, eu estou dependente do Senhor, eu fico forte. Amém, igreja? Aprender a depender da palavra dEle, aprender a depender do Senhor. Então nós temos que aprender a viver. As pessoas gostam disso. As pessoas gostam que você se preocupe com ela. As pessoas gostam que você olhe para ela e diga, o que está acontecendo? Olhe para a pessoa do teu lado e diga, o que está acontecendo? Você está precisando de algo? Líderes fortes não têm medo de revelar suas emoções. Líderes fracos, por sua vez, se preocupam com o que as pessoas vão falar. Os líderes fortes não são suficientemente fortes para demonstrar a sua empatia. Amém, igreja? E 2 Timóteo 2,24 diz, ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando, para com todas as coisas, aptos para ensinar e pacientes. Então o que Paulo queria dizer é que a bondade é uma marca da liderança. Amém? Então nós temos essa marca. Eu quero dizer para vocês assim, homens, olhe para o homem que está do outro lado. Homens, olhem aqui para mim, homens. Elaine, tira a atenção do Wagner, ele vai olhar para mim. Com todo respeito, vão olhar aqui para mim. Olhem aqui. Se vocês não forem gentis com as suas esposas e com os seus filhos, vocês jamais serão líderes espirituais. Eu vou repetir para vocês. Se vocês não tratarem bem essa mulher que está do lado de vocês, ou está lá fora, né? Se vocês não tratarem bem ela, não tratarem bem os filhos de vocês, vocês não serão nunca líderes espirituais. Porque a palavra de Deus aqui, em 2 Timóteo 2,24 diz que nós somos líderes espirituais quando nós somos gentis. Amém? Então essa pessoa que está do outro lado, olha para ela e diz que você ama ela. Dá um beijinho nela. Elaine vai ali que ele vai te dar um beijinho. Dá um beijinho na pessoa que está do outro lado. Trate bem essa pessoa que está do outro lado. Igreja, isso é um recado de Deus para as nossas vidas. Esse é um recado de Deus para a minha vida e para a tua vida. Se você quer ser um líder espiritual, ter autoridade dentro da sua casa, para abençoar a sua esposa, para abençoar os seus filhos, trate eles com gentileza. Sejam gentis dentro da casa de vocês. Não use a grosseria. Não use tons altos de voz. Claro que às vezes nós temos um tom mais acentuado, né? Mas não trate mal a pessoa que está do teu lado. Então, você mas você não sabe como é que ela me trata. Tente mudar. Tente mudar, que eu tenho certeza que ela vai mudar. Então você diz, mas é uma pedra no meu sapato, não me deixe em paz. Todas nós somos uma pedra no sapato dos homens. Mas vocês amam a gente. Vocês não vivem sem nós.
mas elas precisam de gentileza, igreja. Você precisa ser gentil com a sua esposa e ser gentil com os seus filhos, amém? Senão vocês nunca vão ser um líder espirituais, amém? Isso é só um recadinho de Deus para você. Eu não sei quantos têm filhos adolescentes aqui. Eu tenho filhos adolescentes, um que já acabou de sair da adolescência e outro que está entrando na adolescência. Mas quem não tem ainda vai ter os seus filhos na adolescência. E os dois vão precisar tratar isso, saber tratar, como tratar nessa fase. Talvez os seus filhos hoje na adolescência chegam com algum problema. Seja ela um namorinho, seja ele no colégio, talvez algo que está confundindo a cabeça deles, e eles vão chegar para você e você vai dizer assim: ah, irmão, você não sabe nem o que quer, mal saiu das fraldas, já está me enchendo o saco com esse problema. Ei, não esqueça que você também já foi adolescente um dia. Então aprendam a tratar os seus filhos, crianças, adolescentes e jovens. Eles precisam de você. Se você não der atenção para eles nessa fase, onde eles precisam do pai, precisam da mãe, eles vão procurar fora. Se eles forem falar alguma coisa sobre namoro com você, e você dizer: pelo amor de Deus, você não sabe nem a tabuada, você vai querer saber de namorar? Talvez ele não queira saber de namorar, ele queira tirar dúvidas. Ele queira saber o como agir, de que forma agir. E nós, como adolescentes, que já fomos um dia, nós temos a obrigação de ajudar os nossos filhos. Então abra os olhos. Cuidado para você não entregar os seus filhos para o mundo lá fora. Que eles vão ensinar totalmente ao inverso do que os pais deveriam ensinar dentro de casa. Amém, igreja? Então abram o olho. É só um recado. Porque eu vivi esses dias. Não de chegar a esse ponto de falar isso. Muito pelo contrário. Porque eu tenho os meus filhos, eles sabem que eu dou toda a liberdade para eles chegarem e conversarem comigo em todos os aspectos, igreja. Todos. Eu prefiro que eles tirem todas as dúvidas comigo do que com o mundo lá fora. Eles têm a maior liberdade, tanto comigo quanto com meu marido, para chegar e conversar. E o meu filho mais novo chegou esses dias confundindo não, mas assim com a cabeça confusa de situações, de amores, de infância não, de adolescência, amores da adolescência. Mas ele quer uma orientação. E se eu chegar para ele e dizer assim: pelo amor de Deus, não me enche o saco, eu tenho um monte de coisa que você vem me incomodar com isso, ele ia com certeza lá fora buscar. Ia ser totalmente inverso, não estaria aqui, ó, o que eu estou ensinando a eles, os princípios que estou ensinando aos meus filhos. Eu não sou uma mãe perfeita, nem meus filhos são perfeitos, mas a gente tenta ao máximo andar na vontade de Deus. Então Deus nessa noite pede para você: pais, cuida dos seus filhos. Não sei quantos viram o vídeo que eu postei a semana passada. É um vídeo muito triste, depois eu passo para vocês. A mãe, o pai e o irmão mais novo estavam na igreja e eles chegaram no domingo depois do culto. A hora que eles chegaram em casa, eles deram, a mãe foi até o quarto para ver o filho de 16 anos. O filho estava enforcado, envolto uma cinta, enforcado dentro do quarto. Eu vi a reportagem da mãe e do pai, é muito triste. E os pais estavam dentro da igreja, orando, intercedendo por aquele menino que há 2 anos estava desviado. Ele estava fora da igreja, porque a mãe instalou uma internet em casa. Gente, internet é uma benção. Eu repito que ela é uma benção, porque eu tenho usado o Facebook, o Instagram, e tem sido uma benção. Mas nós temos que cuidar com o que os nossos filhos estão vendo dentro de casa. Às vezes a gente não perde os filhos na rua, a gente perde dentro de casa. Isso serve para qualquer idade, desde a criança de 5 a 20 anos, jovem de 20 anos, serve para todos. E esse menino, mexendo na internet, ele começou a procurar sites de religião, tal, e viu esse site de satanismo. E ele começou a falar dentro de casa que ele ia morrer, que ele não ia passar de 17 anos, que ele não ia chegar até os 17 anos, e que para ele servir a esse Deus, que era Satanás, ele tinha que morrer. E ele se matou. Então o menino de 16 anos perdeu a vida porque se perdeu dentro de casa.
Aí talvez você diga assim, mas os pais estavam dentro da igreja e tudo mais. Só que você está dentro da igreja não quer dizer que os seus filhos estão protegidos. Porque você está dentro da igreja, muitas vezes você está aqui simplesmente por estar. E você não intercede, e você não crê, você não ora. Uma coisa que eu falo tanto para as mães, né, Pri fez isso, é você orar e interceder pelos seus filhos quando eles estão dormindo. Você ministrar sobre a vida dos seus filhos quando eles estão dormindo. Isso, gente, tem um peso enorme. Tem um valor para Deus tremendo. Então, o que eu quero dizer nessa noite é cuidado, igreja. Cuidado com os seus filhos. Cuidem com o que eles estão vendo. Aonde eles estão indo. Com quem eles têm andado. Isso é muito importante. Com quem eles têm andado. Isso é muito sério. Igreja, isso é triste ver um pai e uma mãe sofrendo, chorando diante de umas câmeras. Não era um programa onde eles fizeram uma encenação. Não, eles simplesmente entrevistaram o pai e a mãe. E pronto. Então nessa noite eu quero pedir para você, em nome de Jesus, abre teus olhos. Seja mais amigos dos teus filhos. Sente com os seus filhos. Saia com os seus filhos. Você, mas eu levo meus filhos para a aula. Eu levo meu filho para o curso. Isso aí não quer dizer nada. Isso é tua obrigação. Mas eu já faço demais. Eu pago, meu filho lá está no colégio. Eu pago o estudo, pago o uniforme, pago o material. Isso é obrigação de pai. Eu dou de comer, está dentro da minha casa. Não, isso é tua obrigação. Se nós temos filho, a obrigação é nossa. Nós temos que ensinar eles a ser homens, ensinar eles a serem mulheres, sabe, tementes a Deus, mulheres e homens de caráter. Ensinar o que é o caráter, ensinar o que é ser pessoas dignas, ensinar a ser pessoas humildes, ter humildade no coração, ser pessoas que vai passar por uma pessoa idosa, sabe, ter respeito. Ensinar os nossos filhos a valores, ensinar os nossos filhos a amar o pai, amar a mãe, amar o nosso próximo. E nós temos que ser espelho dentro de casa. Eu tenho que amar o meu marido para o meu filho amar a esposa dele. Eu tenho que estar dentro de casa sendo um espelho para os meus filhos. Vocês que têm filhas mulheres, vocês têm que olhar para ser um espelho para a filha de vocês. Que a filha de vocês se vistam como vocês, falem da forma que vocês falam, seja uma esposa como vocês são. É isso que nós temos que ser, espelho para os nossos filhos. Isso é sabedoria, igreja. Isso é palavra de Deus. Que a palavra de Deus diz que nós temos que ser sábias. Mulheres sábias. Para edificar o seu lar ou destruir. Ou você quebra o pau dentro de casa, na frente dos filhos. Brigam, discórdia na frente de todo mundo. Não respeita a esposa não respeita o marido. Como que você quer que os seus filhos respeitem as suas esposas? Ou as suas esposas respeitem os seus filhos? Isso é princípio. Amém, igreja? Então vamos dar sequência. Então nós temos que ser, nós falamos da sensibilidade, agora nós vamos falar do ser sincero, pessoas sinceras. Em Provérbios 27:6 diz: o amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Ou seja, você falar a verdade. Você falar a verdade dentro da tua casa, você falar a verdade dentro do teu trabalho, você falar dentro do teu ministério. Muitas vezes você fala por trás da pessoa porque você não tem coragem. A palavra de Deus diz que nós temos que falar, mesmo que nós vamos ferir. Muitas vezes você está exortando, mas não é para o mal da pessoa. Você está falando porque Deus está pedindo para aquela pessoa se consertar. Muitas vezes você está andando do lado da tua amiga e fala assim: nossa, mas você está linda, com esse brinco girassol, tá a coisa mais linda. E a pessoa está horrível. Mas você é minha amiga, eu não posso falar. Ao invés de você deixar ela passar mico, passar vergonha, você fala: tira esse brinco, por favor, tá horrível. Esse brinco tá a coisa mais horrível. Aconteceu comigo, eu tive que falar com uma pessoa que tava feio, parecia um girassol, porque às vezes você não quer que a pessoa passe por ridículo. Ou as pessoas você não quer que dentro da sua casa, você precisa falar para o seu marido, precisa orientar dentro da sua casa para que as coisas não desandem. Ser sincero com as pessoas é sinceridade. Se você vai no consultório médico e você está assim muito doente, você precisa de uma cirurgia urgente. Aí o médico chega assim para você: ó, você precisa operar essa semana, eu vou agilizar para você e você vai ser operado essa semana. Aí ou você quer que o médico fale assim: fica tranquila, que você vai ainda durante muitos anos, pode ficar bem tranquila, porque eu não quero te chocar, pode ficar tranquila. Eu vou pelo que o médico falou, porque às vezes o bisturi, o corte machuca, mas é necessário.
É necessário nós sermos atingidos para que a verdade caia em nossas vidas. Às vezes você acha assim, mas é para o meu mal. Não é para o teu mal. Às vezes é para uma disciplina. Às vezes é para que você cresça na tua vida. Para que as coisas andem na tua vida. Você precisa, muitas vezes, levar o bisturi. Para que você seja forte. Para que você seja fortalecido. Amém, igreja? Nós temos que viver isso. Nós temos que viver essa vida. Em Gálatas 2, quando Pedro foi visitar as igrejas de Antioquia, ele encontrou um povo que não estava mais vivendo esse evangelho aqui. Mais ou menos o que nós estamos vendo hoje em dia, né? Hoje em dia pode tudo, as igrejas estão, né? Pode fazer, pode. E o verdadeiro evangelho não tem sido vivido. E aquele tempo Pedro estava lá, pelas igrejas, estava vivendo isso. E eles viram que Pedro estava acomodado. E Paulo chegou para ele e falou assim: Pedro, para de ser hipócrita. Para de viver essa vida. Viva uma vida de verdade, uma vida reta. Muitas vezes alguém chega para nós e fala isso: para de viver essa mentira que você tem vivido. Para de viver essa vida de mentira, de engano. Viva uma vida verdadeira, viva o evangelho, viva com Cristo, viva uma vida reta. Só que a pessoa não está falando do teu mal, a pessoa está falando porque ela quer te ver crescer. Ela quer que realmente você cresça na vida. Amém, igreja? E o quinto é sendo espontâneo. Nós temos que aprender a ser espontâneo. A palavra de Deus em Gálatas 6:10 diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façam o bem a todos, especialmente a família da fé. Ou seja, sempre que você tiver uma oportunidade, sempre seja amável. Toda vez que você tiver uma oportunidade, seja amável com alguém. Passe a bondade em todo o tempo que você tiver uma oportunidade. Quantas vezes alguém faz alguma coisa para você, algum bem para você, e você fala assim: eu vou ter que agradecer ela, eu tenho que falar com aquela pessoa. Aí passa 2, 3 dias e fala assim: meu Deus, eu esqueci de falar. É tanta correria, o dia passa tão rápido, eu tive que fazer isso, esqueci de falar com aquela pessoa. Passaram-se 5 dias e fala assim: eu nem vou mais. Até vergonha, né? Ela fez para mim na segunda-feira, hoje já é sábado. Como é que eu vou agradecer? Nem esquece. Por quê? Porque nós temos tempo para tudo. Nosso tempo é ali, rapidinho. Nós não paramos por 1 minuto e temos a oportunidade de sermos bondosos com alguém. Eu peço para você nessa noite que você desacelere um pouco e que você seja bondoso com alguém. Sexta-feira com o seu Wilson, eu falei para ele assim: seu Wilson, sabe que era para eu ter vindo aqui a semana inteira e eu não consegui vir. Não tem problema, ele falou, né? A filha dele. Mas é aquela coisa, eu vou deixando, vou dando prioridades a outras coisas, e vai ficando. O que é necessário, nós vamos deixando para trás. Vai ficando para trás. Então, nessa noite, desacelera, e as oportunidades, elas vão chegar na tua vida. A oportunidade para você ser bondoso, ser bondosa, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, ame mais a pessoa. Tanto que está do teu lado, os que não estão do teu lado. Seja amável. Amém? Queria que você se colocasse de pé agora. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora. Nós temos passado tanto tempo fazendo tantas coisas. Nós temos nos acostumado com o andar do relógio. Nós temos falado tanto talvez, nós temos dado tantas desculpas para sermos amados. Nós temos olhado Jesus como um segundo plano na nossa vida. O que nós temos olhado para Jesus e temos tirado como proveito nisso? Quantas coisas tem acontecido no meio do casamento, no meio do trabalho, pessoas sofrendo fisicamente, emocionalmente, pessoas sofrendo espiritualmente, porque não tem tido tempo de parar, desacelerar. Eu quero que você, nessa hora, você se pergunte a você mesmo: qual é a desculpa que você tem tido para ser mais amoroso? Qual é a desculpa que você tem dado para você não demonstrar o amor, a bondade às pessoas? Quero que nessa noite você reflita. Talvez você tenha dito: eu não tenho tempo.
eu não tenho tempo para me envolver com essas coisas. Talvez você tenha dito, é muita coisa, isso vai me atrapalhar. Eu tenho prioridades. Eu não tenho tempo para isso. Eu desafio você nessa noite a você pensar nessa semana algumas pessoas que você pode... Eu não vou citar números de pessoas. Eu havia pensado em 7 pessoas, mas eu não vou colocar números. Deus vai falar no teu coração. Algumas pessoas que você precisa ser mais amável essa semana. Eu quero que nessa semana você pense. Você não precisa todos os dias pegar essa pessoa e ser amável, mas que pelo menos uma vez ao dia, alguma pessoa você seja amável. Aí você diga, como que eu posso ser amável? Eu peço a você que você seja mais sensível, que você apoie mais, que você fale menos palavras para destruir a pessoa. Que você lembre que a bondade começa com a sensibilidade. Que você olhe bem ao seu redor. Que o Espírito Santo esteja tocando na tua vida nessa hora. Que você comece a olhar ao teu redor. Talvez seja dentro de casa que você vai precisar ser mais bondoso, mais amável. Quem sabe seja com um familiar, com uma sogra, com uma cunhada. Talvez seja com um amigo, seja com um sobrinho, seja com seus filhos, até mesmo com a esposa e com o esposo. Você precisa ser mais amável. Você precisa ser mais bondoso. Quero dizer para você que casamentos precisam ser salvos, igreja, por você ser mais amável. Talvez dentro da sua casa você precise ser mais bondoso ou mais bondosa. Isso seja um desafio para você nessa semana. Coloque na presença de Deus você fazendo a bondade para alguém essa semana. Eu não vou domingo chegar aqui e perguntar quantas pessoas você for bondosa, com quantas... Não. O Espírito Santo de Deus vai falar com você. Talvez você seja surpreendido de tantas pessoas que você precisa ser bondoso ou bondosa. Talvez você tenha sido uma pessoa tão rude, uma pessoa tão grosseira, uma pessoa tão agressiva. Talvez você tenha sido agressivo com as suas palavras, da forma que você fale. Mas em nome de Jesus, eu quero dizer para você que Deus vai te surpreender essa semana. Porque você vai ser bondoso, vai ser bondosa com muitas pessoas. Não somente essas pessoas que você está pensando. Deus vai trazer a tua memória, vai se revelar a você e você vai mudar a tua forma de ser. Porque essa é uma característica do fruto do Espírito e nós estamos trabalhando. E eu quero dizer para você que se tudo que nós falamos nessa noite não gerou nada dentro de você, você não sentiu absolutamente nada, você não conseguiu, eu quero dizer para você que você vai ter que voltar a ser sensível. Que você vai ter que voltar lá para o começo da tua vida com o Senhor. Você vai ter que voltar a pedir ao Senhor para que trabalhe na tua vida, para que mude a tua forma de ser, para que você mude como você está vivendo. Em nome de Jesus, igreja. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você que você pare de sofrer, aprisionado no que passou, aprisionado no que ficou lá para trás. Que você seja amável com alguém. Talvez você precise agradecer alguém por uma bondade que ela fez e você não consegue porque tem um bloqueio dentro de você. Talvez você precise chegar a essa pessoa e agradecer. Talvez falar por uma mensagem, um telefonema. Em nome de Jesus, deixa Deus trabalhar na tua vida. E as pessoas começam a notar a mudança em você. Começam a mudar, perceber que você mudou. Que você não é mais a mesma pessoa rancorosa. Aquela pessoa que trata aquilo com mal, uma coisa que está te ferindo. Em nome de Jesus, seja espontâneo. Deixa Deus trabalhar na tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para de se incomodar com o que está ao teu redor. Começa a olhar para a bondade de Deus, o que Ele tem para te oferecer na tua vida. Em nome de Jesus, igreja. Talvez você não consiga
liberar palavras de bênção para a tua família, para a tua mãe, para o teu pai, para os teus filhos. Talvez é um bloqueio tão grande que você não consiga dizer eu te amo. Talvez seja um bloqueio tão grande que você não consegue tocar, que você não consegue abraçar. Chega de desculpas. Começa a ser bondoso, começa a deixar Deus agir na tua vida. O maior inimigo da bondade é a falta de tempo. É você dizer eu não tenho tempo. Quero te perguntar, qual é a desculpa que você vai dar nessa semana para você não ser bondoso? Qual é a desculpa que você vai arrumar para você não liberar uma palavra de bênção? Qual é a desculpa que você vai dar para você não passar uma mensagem agradecendo ou dando uma palavra de bênção para essa pessoa? Qual vai ser a desculpa que você vai dar? Eu não tive tempo, eu não consegui, eu tive que levar as crianças na escola, eu tive que buscar, meu trabalho estava corrido, eu tive que ficar até mais tarde, o ônibus atrasou, o ônibus estava lotado, eu perdi o ônibus. Qual é a desculpa que você vai dar essa semana para você não ser bondoso? Deus está te perguntando nessa noite, qual é a desculpa? Seja amável com alguém essa semana, igreja. Seja amável, seja grato a essa pessoa. Jesus, coloca a mão no teu coração. Existem inúmeras maneiras de você demonstrar bondade. E eu peço em nome de Jesus, eu vou orar agora. Eu peço em nome de Jesus que Deus esteja tocando na tua vida. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nessa noite, Pai. Eu peço, Deus amado, que o Senhor toque, Senhor, em cada vida, inclusive na minha vida, Senhor. É um desafio, Senhor Deus, que nós estamos fazendo, Pai, conosco, Pai. Com o nosso eu, Pai. É um desafio, Senhor. Em sermos bondosos, em praticar a bondade nessa semana, Senhor. Seja, Pai querido, com a pessoa que o Senhor colocar nos nossos corações. Que o Senhor ministrar em nossas vidas, ó Pai. Eu peço que cada coração nessa noite, Pai, se encha de coragem, Pai. Senhor, que toda desculpa, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Senhor Deus, todo empecilho, Senhor, que Satanás tem levantado, Senhor, para tirar o foco, Pai, da bondade, Senhor, da amizade, da união, Senhor, em nome de Jesus, caia por terra, Pai. Eu te peço nessa noite, Senhor, que o Teu Espírito Santo traga a nossa memória, Senhor. O como nós devemos ser e como e quem nós precisamos tratar com bondade, Senhor. Talvez, Pai, sejam os nossos filhos, talvez seja o nosso cônjuge, talvez seja o nosso amigo de trabalho, nosso companheiro de trabalho, talvez seja o nosso vizinho, nossa vizinha, talvez seja um parente, talvez seja o sogro, a sogra, talvez seja, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão ao nosso redor todos os dias e sequer nos olhamos, Senhor Deus, nos sensibilizamos, Senhor, com a necessidade deles. Pai, muitas vezes as pessoas que estão do nosso lado precisam apenas de um toque, Pai, e nós não estamos nem aí, Pai, para eles. Oh, Deus, nos perdoa, Pai, pela nossa ignorância. E eu peço em nome de Jesus, esteja nos ajudando, Pai, a abraçar mais, a amar mais. Senhor Deus, a tocar, Senhor, as pessoas com amor, Senhor. Tocar, Senhor Deus, às vezes as pessoas precisam simplesmente de um aperto de mão para se sentir mais seguro, para se sentir amado, Pai. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor Deus. Pai, nós precisamos, Senhor Deus, ser amáveis, Senhor Deus, com nossos maridos, com a nossa esposa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que toda barreira caia por terra, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor Deus, que a Tua graça, Senhor Deus, venha sobre os nossos corações. Cada vida nesse lugar, Pai, nessa noite, se encha, Pai, da Tua coragem. Encha, Senhor Deus, da Tua graça, Pai. E não olhe para trás, olhe para frente, Senhor. Senhor Deus, que as palavras que saírem de cada boca sejam palavras de apoio. Senhor Deus, que as palavras que saírem sejam para encorajar o marido, a esposa, os filhos. Em nome de Jesus, talvez patrões nessa noite, empregados que precisam encorajar os seus patrões, os patrões dos seus empregados. Em nome de Jesus, seja palavra de bênção, de coragem, Senhor. Não palavras de desânimo. Senhor Deus, que ao amanhecer, os maridos, os cônjuges olham para o outro e digam: seu dia vai ser abençoado, você vai vencer, você vai conseguir, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que sejam palavras de bênção, não palavras de maldições. Que os pais olhem para os seus
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que cada um nessa noite receba, Senhor, uma ousadia de falar do Teu amor, de falar da Tua palavra, Senhor. Que ame mais, que receba mais ousadia, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos, Senhor, nos amar cada dia mais. Que o diálogo, Senhor, entre o marido e a mulher sejam agradáveis. Não sejam trocas de ofensas. Não sejam palavras de murmurações um contra o outro. Não seja de cobrança, mas seja de amor, seja de alegria, seja de encorajamento. Em nome de Jesus, que todo medo caia por terra, toda insegurança caia por terra, em nome de Jesus, que o Senhor é a nossa força. Deus, eu creio, Pai, no melhor que o Senhor tem para a família, e nós vamos lutar, Senhor, em nome de Jesus, porque a família é a herança do Senhor. Os nossos filhos são a herança do Senhor para conosco. O Senhor tem confiado, Pai, a família em nossas mãos, e nós queremos fazer o melhor, Senhor, em nome de Jesus. Capacita cada um nessa noite, Pai. Que cada um possa fazer, Senhor Deus, o melhor nessa semana. É um desafio, Senhor Deus, não com a igreja, mas conosco mesmo, com o nosso eu. Nós estamos nos desafiando a sermos bondosos nessa semana, em nome de Jesus. Que possamos enxergar, Senhor Deus, onde estamos errando, Senhor. Que nós possamos enxergar nessa noite, Senhor, nessa semana, Senhor, o que o Senhor quer para nós, Pai. Em nome de Jesus.